Revista do Milênio, página 42. O texto áureo se encontra em Salmos 93, versículo 1 a 2. Então, quem não tiver trazido a revista, pode abrir a sua Bíblia em Salmos, capítulo 93, versículos 1 a 2. Salmos 93, versículos 1 a 2. E o texto áureo, eu gostaria que todos os irmãos que estiver com a revista e também com a Bíblia, aberta, possamos ler todos juntos. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? O Senhor reina. Ele está vestido de... O Senhor é vestido de força, com a qual ele se cingiu. O mundo também está estabelecido, de modo que não pode ser movido. Teu trono está estabelecido desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. Amém. Glória a Deus. Então o texto áureo nos mostra claramente que o Senhor reina. O Senhor está reinando, que o Senhor nosso Jesus Cristo, Ele está reinando, Ele é o nosso Rei, e Ele está cingido, vestido de força, ou cercado de força, de exércitos, com a qual Ele cingiu, e também está estabelecido o seu trono, e está estabelecido o seu trono desde a antiguidade, e Ele é Senhor desde a eternidade. Então a pergunta que eu faço para os irmãos nesta manhã é: o Senhor Jesus está reinando? O Senhor Jesus está reinando? Os irmãos creem, sim ou não? Sim? Amém, graças a Deus. Então o texto mostra claramente, o Senhor reina desde quando? Desde a eternidade, Mesmo na antiguidade, lá o Senhor já reinava. Em João capítulo 1, diz que o Senhor já estava presente, Ele era o Verbo, e o Verbo estava presente, tudo que foi feito por Ele se fez. E quem é este Verbo? Quem é o Verbo? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, Ele reina desde a eternidade, e Ele está reinando, Então essa pergunta os irmãos já sabem com toda certeza. Jesus Cristo está reinando hoje? Jesus Cristo reina? O Senhor sempre reinou, conforme o texto áureo? O Senhor sempre reinou, sim ou não? Sim ou não? Agora, a pergunta mais difícil. Essa vai cair na prova, viu? A pergunta mais difícil. Nós estamos no milênio? Nós estamos no milênio? Ainda não. Mas como é que é isso? Como é que nós temos um Senhor que é rei, que está reinando, mas que nós não estamos no milênio ainda, porque o milênio é um período específico, é um período especial, tá certo? Então, por isso nós estamos estudando os textos, demonstrando que o Senhor reina, que Jesus Cristo reina, mas nós não estamos no milênio. E a parte agora que nos é interessante, aí no estudo de número 6, o título é Os Súditos do Rei. Aí, como o pastor Gedeon já falou, teria que ter um ponto aí, No mínimo um ponto e vírgula, mas teria que ter um ponto aí. Os súditos do rei. E o milênio? Nós sabemos que o milênio ainda não chegou. Mas e o súdito do rei? Nós que somos súdito do rei, o que nós devemos fazer? Como que nós devemos proceder? O que devemos realizar enquanto o reino de 1000 anos ainda não se concretiza? Pega a sua revista na página 43, no comentário, na introdução, no terceiro parágrafo. Introdução, parte da introdução, terceiro parágrafo, onde fala aí: servimos a um rei. Vocês encontraram? Todos encontraram? Então vamos ler todos juntos? Vamos aproveitar e ler todos juntos? Servimos a um rei, reverenciamos a este rei, mas aguardamos a volta do rei para o seu reinado de 1000
anos. Então nós servimos ao rei hoje, nós reverenciamos a este rei, ou seja, nós nos curvamos ante a presença do Senhor, mas nós ainda aguardamos a volta deste rei para o seu reinado de 1000 anos. No item 2, tem o papel da igreja que aguarda o milênio. Página 43, né? Item 2, o papel da igreja que aguarda o milênio, segundo o quê? Segundo o Sermão do Monte. O Sermão do Monte está onde, meus irmãos, na Bíblia? Vocês se lembram? Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7. Então, Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7. Ali nós temos todo o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é um manual da vida cristã. É um manual que nós seguimos para as nossas vidas, prática de vida. Como é que nós praticamos a nossa vida cristã enquanto aguardamos este rei voltar. Nós já estamos vivendo diante desse rei. Nós já servimos a esse rei. Nós já reverenciamos a esse rei. E enquanto nós aguardamos como igreja do Senhor, nós devemos praticar a palavra de Deus. Em Mateus, nós temos o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7, e que é muito importante para as nossas vidas. Então nós vamos pegar, e aí pega a sua Bíblia, abra em Mateus, capítulo 5. Não se preocupe que nós não vamos ler o Evangelho de Mateus todo hoje, só algumas partes. Tá? São 28 capítulos, a gente lê pelo menos aí a metade. Tá tranquilo, não tá? Tá bom, não tá? Amém? Tem um grupo de irmãos lá na China que eles se reúnem em cavernas para ler a Bíblia. Eles passam o dia inteiro lendo a Bíblia, em pé, né? Mas está tranquilo, graças a Deus nós temos o privilégio de estar aqui sentados, lendo a palavra do Senhor junto com os irmãos. Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dos seus discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo, aí vem o quê? Bem-aventuranças, O texto conhecido como bem-aventuranças. E vamos ler as bem-aventuranças então, do versículo 3 ao versículo 12. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, ou em algumas versões, os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então aqui nós temos uma parte das bem-aventuranças. E, meus amados, nós temos aqui este manual de vida cristã. E aí, neste manual de vida cristã, nós temos no item 2.1, fala o seguinte, na página 43. Item 2.1 diz: os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. É interessante, que o texto das bem-aventuranças é um texto que fala
do presente e fala do futuro. As bem-aventuranças é um manual de prática de vida para o presente, mas para quem está aguardando o futuro. Você está semeando, quando você pratica, quando nós praticamos o que aqui está escrito, o que Mateus escreveu, o que o apóstolo Mateus escreveu, quando nós colocamos em prática o que aqui está escrito, nós estamos semeando para o futuro. Nós estamos semeando para colhermos nos céus. Nós estamos semeando para colher durante o milênio. O que nós praticamos aqui, conforme a palavra, conforme os ensinamentos do Senhor, conforme os ensinamentos que Mateus nos traz através do Senhor, os ensinamentos que o Senhor deu, que o Senhor Jesus falou, quando nós praticamos isso hoje, nós estamos semeando para colher no futuro. Tanto é que o texto fala assim, bem-aventurados os mansos. Mansos que momento? Manso agora. Nós precisamos ser manso agora, né? E aí o texto fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão. Herdarão está no futuro, o verbo está no futuro. Então, herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Então, nós semeamos hoje para colher no futuro. Amém? Glória a Deus. Então, nós somos aqueles que plantam, né? Não sei se vocês têm costume, têm o hábito, né, de ver como é que é o plantio. Quem planta, um fazendeiro, por exemplo. Um fazendeiro, quando planta alguma coisa, ele não tem muita certeza se vai colher, não. Sabia que tudo pode dar errado? Tudo pode dar errado. Ele planta na esperança de que vai chover e que a chuva vai molhar, vai regar a terra, vai regar a planta. Mas pode não chover. E aí não tem colheita. Pode acontecer também de chover demais. Ter chuva além do limite, o que está acontecendo lá no sul, né? Aconteceu no ano passado, está acontecendo de novo. Chuva demais. E aí o que acontece com a plantação? Perde tudo. Perde tudo. Então quem planta, meus amados, não tem muita certeza. Quem planta aqui não tem muita certeza de que vai colher. Mas agora eu vou te falar uma coisa. O Senhor Jesus está nos ensinando que quando nós semeamos na obra de Deus, semeamos nas coisas do Senhor, semeamos para o céu, nós temos a certeza da colheita. Nós temos a certeza de que iremos colher. Você pode ter certeza do que pode vir a tempestade que for, pode vir a chuva que for, pode vir o deserto, a seca que for. Se você está semeando nas coisas de Deus, você vai colher. A colheita, ela é certa, ela é garantida quando nós semeamos nas coisas do Senhor. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa é a garantia de Deus para a tua vida. Você que é príncipe, você que é princesa, você está semeando para herdar a terra. Amém? Você pode dizer amém por isso? Graças a Deus, né? Graças a Deus. E nós temos aí esse texto, né, que nós lemos de Mateus capítulo 5, versículo 5, dos mansos herdarem a terra, diz respeito a profecias lá de Isaías, capítulo 11, versículo 4 a 6. Nós não vamos ler tudo agora, viu, meus amados? Vamos lá para a página 44. E na página 44, olha que interessante, item 2.2, os pacificadores serão o que é reconhecidos como os filhos de Deus. Os pacificadores serão reconhecidos como os filhos de Deus. Isso está onde? Mateus capítulo 5,
Mantenha a sua Bíblia aí aberta, que nós vamos estar sempre lendo. Mateus capítulo 5, versículo 9. O que diz em Mateus capítulo 5, versículo 9? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado quem pratica a paz. Quem vive em paz. Tem gente que às vezes fala, não, eu vivo em paz, mas cria uma confusão danada em tudo quanto é canto que passa. É explosivo, né? Vive em paz porque explode, destrói tudo que está em volta, e aí está lá, descarreguei. Eu vivo em paz, por quê? Porque descarregou tudo em todo mundo, né? E aí a pessoa fala, não, eu vivo em paz, mas por quê? Porque como Boanerges, sabia que Jesus chamou um dos discípulos de Boanerges? Vocês sabem quem era o discípulo? Que ele chamou de Boanerges? Filho do trovão? Quem era? Pedro, né? Boanerges, filho do trovão. Por quê? Porque era explosivo. Quando vão prender Jesus, o que Pedro faz? Ele pega e corta a orelha de um dos soldados. Exatamente, no Malcolm, né? Aí ele corta. Aí o que Jesus tem que fazer? Tem que ir lá e colocar a orelha do homem de volta no lugar, né? Aí é Pedro, explosivo demais, até ser transformado pelo Espírito Santo, amém? Até receber do alto o poder do Espírito Santo e ser totalmente transformado. É aquele que nega Jesus, que está ali com Jesus, o Senhor fala para ele, Pedro, tu vai me negar. Aí Pedro, eu não, Senhor, que eu jamais vou te negar. Aí Pedro falou, Pedro, você não sabe de nada. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Aí Pedro nega Jesus. E depois ele lembra do que ele falou, do que ele fez. E aí ele volta a pescar. Até ele ter encontro com o Senhor novamente, né? Mas Pedro era assim, filho do trovão, explodia com tudo, explodia qualquer coisa. E às vezes tem gente que é assim, né? Que não consegue viver em paz, que não consegue deixar, trazer, levar a paz. Mas a palavra do Senhor fala, bem-aventurados pacificadores. O que é ser pacificador? É aquela pessoa que onde chega ela leva a paz. É aquela pessoa que quando está, às vezes tem uma família que está em confusão, ela vai lá e coloca tudo em ordem, leva a paz. É um casal que está brigando, que está discutindo, pegou faca, o outro pegou revólver. Eu já tive que separar briga de casal assim. Tinha pegado, um pegou faca, outro pegou revólver. Me ligaram, pastor, corre aqui, pastor. Corre aqui que a coisa está feia. Aí a gente chega lá e a gente leva a paz do Senhor. Levar a paz do Senhor. Bem-aventurados pacificadores, o que leva, que conduz a paz. No lar, em casa, no trabalho, que não fica se envolvendo em confusão. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, a palavra fala que o que depender de vós, seguir o quê? A paz com quem? Com todos. É só com a família? É só com a igreja? A paz com todos. O que depender de nós, seguir a paz com todos. Bem-aventurados pacificadores, porque serão reconhecidos como filhos de Deus. Você vai ter um selo real.
Ser filho de Deus é ter um selo real. Jesus Cristo não é rei? O Senhor não é rei? O nosso Deus não é rei? Então, ser filho do rei é ter um selo real. É andar com anel no dedo que todo mundo reconhece. É andar com a vestimenta que todo mundo reconhece. Por onde você passa, você é reconhecido. Filho de Deus. Olha lá, ó. Ali está passando um filho de Deus. Os demônios olham e falam, ó, ali é um filho de Deus. Ali é uma filha de Deus. Eu não posso mexer, não posso tocar, não. Só se Deus permitir. Só se Deus autorizar. Porque ali é um filho de Deus. Ali é uma filha de Deus. Filhos de Deus são reconhecidos, serão reconhecidos como filhos de Deus. Item 2.3 da revista, página 44. Reino e vontade de Deus se cumprirão nos céus e na terra. Aí é sobre a oração modelo. Mateus capítulo 6, versículo 10 a 13. Mas fala da oração. E nessa oração modelo, não é uma reza, né? Como alguns praticam. Mas é um modelo de oração. Como nós precisamos orar. A oração, ela é necessária nas nossas vidas. A Bíblia fala, nos orienta para orarmos sem cessar. Devemos orar o tempo todo, estar em oração o tempo todo. Onde nós estivermos, estamos em oração. E às vezes, quando a gente não está balbuciando, mexendo os lábios, a gente está orando aqui, ó. Falando com Deus o tempo todo. Orar e sem cessar. Prática e vida de oração. E na oração modelo, Jesus Cristo nos ensina como orar. E nessa oração, Jesus Cristo fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. A vontade de Deus, ela é executada nos céus. E nós trazemos a vontade de Deus também para ser executada nessa terra. A vontade de Deus, ela é real para as nossas vidas. Ela precisa ser real para as nossas vidas nos dias atuais. Para que toda a humanidade seja contagiada, contaminada, né? Por essa realidade da vontade de Deus sendo executada na terra. Vai chegar um momento, e este momento é no milênio, em que a vontade de Deus será tanto nos céus quanto na terra, por completo. Por completo. Todos vão se curvar diante do Senhor. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A vontade do Senhor, a vontade de Deus sendo executada nos céus e na terra. Isso é agora. A vontade de Deus está completa na terra? Todo mundo serve a Deus? Todo mundo glorifica a Deus? Ainda não. Mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia. Tinha um corinho que cantava assim, está chegando o dia, está chegando a hora, está chegando o dia. Tá certo? Vamos continuar? Vamos prosseguir? Então nós temos ainda, no Sermão do Monte, nós temos ainda algumas coisas bem interessantes. Capítulo 5, versículo 21 a 24 diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo, só Jesus pode fazer isso, né? A lei fala uma coisa, e agora Jesus fala, eu, porém, vos digo. Antes, Jesus começa falando, olha, eu não vim aqui para revogar a lei,
eu não vim para revogar os profetas, eu vim para cumprir. Só que agora, em alguns momentos, Jesus vai falar, foi dito isso, eu porém vos digo. Sabe por quê? Porque aquele que deu a lei é o mesmo que tem autoridade para modificar. Somente aquele que deu a lei tem autoridade para mudar, para modificar. Então o Senhor Jesus é o que deu a lei. Uma vez Jesus perguntou, ali alguns quiseram colocar Jesus numa situação complicada, e aí Jesus perguntou para eles, deixa eu perguntar uma coisa, se vocês me responderem, eu respondo a pergunta de vocês. Deixa eu perguntar uma coisa, a lei é de Deus ou de Moisés? Aí eles não sabiam o que responder, na verdade eles sabiam que se respondesse uma coisa, eles iam ser acusados, se ele respondesse outra também iam ser condenados. Então eles ficaram calados, né? Para não produzir provas. Aqui a gente tem alguns advogados, né? Então, para não produzir prova, fica calado. Não produza prova contra si. Né? Então, fique calado. Tá certo? Então, ali, aqueles que quiseram colocar Jesus numa situação complicada, eles tiveram que ficar calados. Mas aquele que deu a lei, quem foi que deu a lei a Moisés? Foi Deus. Foi Deus que deu a lei a Moisés. Né? E não é só os 10 mandamentos, tá certo? Os 10 mandamentos, tem os 10 mandamentos, aí depois nós temos lá mais números, Levítico, Deuteronômio, tem tudo acerca das leis do Senhor, todas as regras de conduta que Deus deu para o povo, para a nação de Israel, para o seu povo naquela época. Então nós temos a lei. E aí Jesus Cristo fala, olha, foi dito isso na lei. Eu, porém, vos digo, estou mudando a lei agora. E olha o que Jesus fala, olha, foi dito, não matarás. Se matar, é sujeito a julgamento. É assim hoje ainda, sim ou não? Quem matar está sujeito a julgamento, sim ou não? Então vem desde daquela época, viu? Aí Jesus fala, versículo 22, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, fizer o quê? Se encolerar ou se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Olha só. Então, primeiro, não matarás, mas aí Jesus fala aqui, ó, porém eu vos digo, que se sem motivo, Jesus está falando, sem motivo, porque às vezes tem motivo. Porque às vezes tem motivo. E aí por isso que lá na frente a palavra fala o quê? Ireis, mas não pequeis. Porque às vezes a gente ira. Porque alguma coisa deu motivo. Mas a gente não pode pecar. Porque a gente irou. Tá certo? Amém? Vocês estão entendendo? Ireis, mas não pequeis. Por isso que Jesus fala, se você irá contra o seu irmão sem motivo, porque tem, como eu falei, né, o Boanerges, não tem motivo nenhum, arruma motivo. Tem motivo nenhum para brigar, mas arruma motivo para brigar. Tem motivo nenhum para discutir, mas arruma motivo para discutir. Se não tem nada, tira lá do fundo do baú, lá do passado, de 1000 anos atrás. Aí traz tudo de volta. Então, não é assim, meus amados. Ireis, mas não pequeis. Então, quem irá contra o seu irmão sem motivo, será réu de juízo. Então, Jesus falou, ó, foi dito isso, eu, porém, vos digo. Então, ele pode, Jesus é o único que pode mudar a lei. Né? Ainda nós temos, vou pegar aqui do versículo 38, Mateus 5, versículo 38. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus fala no 39 o quê? Eu, porém, vos digo, ele está mudando a lei, sim ou não? Não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra.
E se alguém quiser levar ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Versículo 42, dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser lhe pedir algo emprestado. E aqui eu dou um conselho, viu, meus amados? Se alguém te pedir emprestado, se você tiver condição de emprestar, empresta. Mas, às vezes, empreste pensando, raciocinando na possibilidade de não receber de volta. Jesus Cristo está ensinando isso. Você empresta. Se alguém vai te pedir emprestado, você não vai se desviar, né? Se você tiver condições, isso é que Jesus está falando, não se desviar, você tem condições, então empresta. Mas você empresta no entendimento de que eu estou emprestando no meu irmão no sentido de que eu estou dando. Se ele me devolver, amém. Eu estou dando. Mas se não me devolver, amém também, porque eu dei. Tá certo? Então é assim que a gente empresta, tá? E aí eu pergunto para vocês, é mais fácil? Olha o versículo, vamos ao versículo 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha o que Jesus fala, eu, porém, vos digo. Jesus está mudando a lei de novo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Que maravilha, né? A lei ficou melhor ou ficou pior para praticar? Ficou mais fácil ou ficou mais difícil para praticar? Mais difícil, meus amados. Ficou mais difícil ou não? Jesus fala, antes aqui, Jesus fala do adultério. Jesus fala sobre o adultério. E aí ele fala, eu porém vos digo, que qualquer homem que olhar, qualquer pessoa, né, tanto homem quanto mulher, qualquer pessoa que olhar com desejo carnal, já adulterou. Que coisa, né? É mais fácil ou é mais difícil? Mais difícil. Tornou mais complicado. Por isso que eu costumo dizer que a lei, que já era complicado de praticar, de viver, se tornou mais difícil a partir de Jesus Cristo. E aí, então, pastor, o que a gente faz? Por isso te é necessário, Nicodemos, nascer de novo. Só através de um novo nascimento nós somos capazes de viver em novidade de vida. Só através de um novo nascimento. E que novo nascimento é esse? É o nascimento da água e do Espírito. O nascimento de novo, é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, é impossível, meus amados, praticar e viver conforme a palavra de Jesus Cristo. É impossível. Nós vamos ficar dando volta, e voltando no mesmo ponto. Caindo no mesmo erro. Pecando no mesmo pecado. A gente não vai conseguir sair do lugar. Andando em círculos. Então é necessário nascer de novo, somente uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo. Amém, minha irmã. Minha irmã disse ali, olha, quando a gente planta uma semente, e está na palavra de Deus também, quando plantamos uma semente, ela primeiro morre, para que depois ela nasça, cresça, né? E produza mais frutos, não é isso? Então primeiro tem que morrer.
Então, para nós conseguirmos viver em conformidade à palavra de Deus, conforme o reino para as nossas vidas de hoje, que o Senhor já trouxe o reino dele para as nossas vidas, nós já vivemos o reino do Senhor Jesus Cristo. Então, para vivermos no reino do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos praticar conforme o que está escrito na palavra do Senhor em Mateus. Nós precisamos alcançar essas virtudes. Mas essas virtudes, quando nós olhamos para elas, você fala, desiste na hora. Quem olha para essas coisas de uma forma carnal, olha e desiste. Porque fala assim, eu não dou conta. E eu falo para vocês, eu não dou conta. Mas aí, quando tem o Espírito Santo de Deus nos faz andar em novidade de vida. O Espírito Santo de Deus nos conduz, o Espírito Santo de Deus nos auxilia. O Espírito Santo de Deus, até quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo de Deus intercede, ora por nós, até com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo. E aí nós temos lá Gálatas, né? Acho que capítulo 5, que fala do fruto do Espírito. É interessante, vamos abrir em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versículo 29. Vou ler só o iniciozinho do versículo 29, não, 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19, só o iniciozinho que diz assim, as obras da carne são, está no plural, não está? As obras da carne são. Agora vamos lá para o fruto do Espírito. Versículo 22. O fruto do Espírito é. As obras da carne são. Aí vem uma relação. Aí agora o fruto do Espírito é no singular. As obras da carne são no plural. O fruto do Espírito é no singular. É um fruto que tem todas as vitaminas para as nossas vidas. Então tem vitamina A, B, C, D, E, aí zinco, potássio, magnésio, ferro, tudo que precisa para o nosso organismo, tudo que é saudável para nós vivermos, é trazido pelo Espírito Santo de Deus, pelo fruto do Espírito. É um. O fruto do Espírito é. E esse fruto tem tudo para as nossas vidas, para nós vivermos com conformidade à palavra do Senhor. Minha irmã ia falar alguma coisa, minha irmã. Você tem uma pergunta ainda? Você tem uma pergunta ainda? Você tinha... É desse jeito. É desse jeito, porque quando você se depara com a palavra de Deus confronta. Sim ou não? A palavra do Senhor, a Bíblia nos diz que o amor do Senhor nos constrange. A palavra do Senhor nos confronta. Quando a gente está diante da palavra do Senhor, ela confronta. Você começa a olhar e fala, Senhor, eu estou errado em tudo. Eu estou precisando corrigir tudo. Quando a glória do Senhor se apresenta ali no templo, né? Isaías está lá no turno dele e a glória do Senhor se manifesta. Aí sabe o que acontece? Toda vez que a glória do Senhor se manifesta nas nossas vidas, a gente para de olhar para os outros. A gente para de apontar os defeitos dos outros. A gente começa a olhar para nós mesmos. Quando a glória do Senhor se manifesta, quando Jesus Cristo se apresenta, a gente olha para nós mesmos e fala, Senhor, a minha boca é impura. Eu não consigo. A minha língua
não presta. Aí o Senhor, sabe o que o Senhor faz? Manda o anjo dele e fala lá, pega lá uma brasa viva do altar e coloca nessa boca, porque de agora em diante ele vai falar somente a palavra de Deus, ele só vai falar a minha palavra. A boca dele vai mudar. Quando nós estamos na presença, na glória do Senhor, o Senhor nos confronta, mas nos confronta para sermos transformados, porque recebemos do Espírito Santo. Vamos prosseguir, né, meus amados? Amém? Então, nós só conseguimos praticar essa vida que a palavra do Senhor nos traz através de Mateus. Nós só conseguimos viver em conformidade com o reino por causa do Espírito Santo. Agora vamos para a revista, o item 3, página 44. O papel da igreja que aguarda o milênio, segundo o Evangelho de Mateus, parte 2. Nós estamos vendo o Evangelho de Mateus. O papel da igreja que aguarda o milênio. Aí vem um texto falando um pouco sobre Mateus, né, que também é conhecido como Levi, tá certo? Então vem falando um pouco da história de Mateus, que também é conhecido como Levi, que Mateus, ele tinha uma prática de vida regular, né? Não era como, apesar dele ser publicano, apesar dele ser cobrador de impostos, ele não era como o outro cobrador de impostos. Alguém se lembra como é o nome do outro cobrador de impostos? Aquele que teve que subir, que era baixinho, teve que subir no local mais alto. Zaqueu, né? Então, Zaqueu, cobrador de impostos, ele não era tão correto. Tanto é que ele falou, olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver aquilo que eu defraudei 4 vezes mais. Que era conforme estava na lei. Mas na lei, se não me engano, é 3 vezes. Aí ele fala que iria devolver 4 vezes mais. Mas Mateus tinha uma prática de vida diferente. Seguindo adiante, no item 3.1, fala dos participantes do reino. É tudo sobre Mateus, tá? Essas partes, todos que nós estamos vendo, sobre o reino em Mateus. Mateus capítulo 8, versículo 11 a 12, abra aí sua Bíblia. Espero que vocês não tenham fechado ela. Então, abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12. Vamos começar um pouquinho antes. Versículo 10. Esse texto é sobre o centurião de Cafarnaum. Versículo 10 diz assim: aí o centurião vai até Jesus, pede Jesus para curar o criado dele, que estava paralítico, né? E aí Jesus escuta aquilo. E Jesus fala, olha, eu vou lá, vou curar ele. E aí o centurião fala, não, Senhor, não vai lá em casa, não. Eu sei que o Senhor tem autoridade. E o Senhor pode dar ordem. E se o Senhor der ordem, vai acontecer conforme o Senhor disser. Por causa da sua autoridade. Mesmo estando distante. Será que é um rei ou não? Será que só um rei é capaz de fazer isso? De longe, dar uma ordem e acontecer na mesma hora? Versículo 10, aí completa essa parte, essa passagem, dizendo assim, versículo 10, ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, aonde? No reino dos céus. Versículo 12, os filhos do reino, porém, serão lançados fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes.
Meus amados, aqui está falando sobre os que irão participar, um outro grupo, ou os outros grupos que irão participar do reino durante o milênio. Nós já trouxemos um grupo aqui. Nós já falamos daqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Os que fazem parte da primeira ressurreição vai ser o quê? Sacerdotes e reis com Jesus Cristo. Tá certo? Então nós já trouxemos todo esse grupo, né, da primeira ressurreição, que vão ser reis e sacerdotes. Esse grupo, que vão ser reis e sacerdotes, que fizeram parte da primeira ressurreição, eles têm o corpo glorificado. E aí alguém pergunta, pastor, que tipo de ser nós vamos ser? Desculpe, viu? Que tipo de ser seremos? A palavra fala lá em 1 João capítulo 3, versículo 2. O que diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 2? Se alguém achar, leia por gentileza. 1 João capítulo 3, versículo 2. Quem achar, pode ler. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então diz, amados, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Apesar de que nós teremos um corpo glorificado, não há revelação alguma do que seremos. Então a pergunta, quando dizem, o que vai ser este grupo de que recebe o corpo glorificado? Ninguém sabe. Não foi revelado. Não houve revelação. Só sabemos que teremos um corpo glorificado. O que havemos de ser, ninguém sabe. Está aqui na palavra, 1 João. Amados, hoje, agora, nós somos filhos de Deus. Se contente com isso. Você é filho de Deus. Você está feliz com isso? Se não estiver feliz com isso, meu amado, minha amada, está na hora de rever os seus conceitos. De rever os nossos conceitos. Hoje você é filho de Deus, amém? Hoje você já é filho de Deus, você já é filha de Deus. Você já foi feito filho e filha de Deus. Você já recebeu o selo real. Hoje você já é filho de Deus. O que havemos de ser ainda não se manifestou. Mas sabemos que quando ele se manifestar, quando ele, quem? Jesus Cristo se manifestar, seremos semelhantes a ele. E assim como ele é, o veremos. Alguém tem condições hoje de ver Jesus e ficar de pé? Você vê Jesus, morre. Se quando é manifestada a glória do Senhor, a gente não consegue ficar de pé? Quando de repente você está ou em casa, ou na igreja, você começa a sentir a glória do Senhor, você está naquele momento, na vigília, naquele momento de oração. E aí, meus amados, eu sou chorão. Aí começa a chorar. Aí as lágrimas descem. Vira criança, aquele bebê chorão, né? As lágrimas descem, derramam na presença do Senhor. E tem hora que você não aguenta tanta presença, tanta glória. A presença que eu falo é da glória de Jesus Cristo. Tanta glória, tanta manifestação da glória do Senhor que você se lança no chão, você não consegue ficar de pé. Só da glória de Jesus.
só da glória do Senhor. Moisés teve que ser escondido na caverna para ver a glória do Senhor passar de longe. A gente não consegue. Mas aqui a palavra do Senhor está dizendo que assim como Ele é, o veremos. Por quê? Porque nós teremos um corpo glorificado. Um corpo que é capaz de estar diante do Senhor Jesus Cristo. Então, esse grupo nós já vimos. Agora, em Mateus capítulo 8, versículo 11 e 12, fala de outros grupos que estarão também no reino. Primeiro, fala sobre o remanescente de Israel. Não está aqui claramente, mas depois vocês pegam lá Romanos capítulo 11, e lê Romanos capítulo 11 todinho. Eu recomendo ler Romanos inteiro, tá? Que aí você entende Romanos capítulo 11. Mas se não, pega o capítulo 11, você vai saber sobre o remanescente de Israel, tá certo? Romanos é sobre pecado, juízo, graça para judeus e gentios. Então a manifestação, a carta aos romanos é Paulo falando sobre pecado, juízo e graça, né? Pecado, lei e graça para os judeus e para os gentios. E aí Romanos capítulo 11, e aí tem aquela questão, né, que é um debate grandiosíssimo sobre predestinação, mas na verdade tudo que Paulo está falando, ele está falando contra a predestinação. E aí as pessoas pegam uma partezinha ali do texto, do capítulo 9, e falam, está aqui, ó, tem predestinação. Não, Paulo está falando contra a predestinação. Aí ele fala, por isso não há judeu nem grego. Tá certo? E aí Paulo vem descrevendo acerca, e ele fala da predestinação, mas ele está falando contra a predestinação, não a favor da predestinação. Mas vamos lá. E aí no capítulo 11, Paulo fala sobre o remanescente de Israel. E aí, esse remanescente é que vai herdar também o reino do Senhor. É esse remanescente que vai ser resgatado na batalha do Armagedon. Que eles estão ali cercados, no momento de um cerco. Todas as nações, vem o anticristo, e todas as nações que estão juntos com o anticristo perdem um grande exército e se posiciona cercando Israel. E aí vão batalhar contra Israel. Só que nesse momento há um clamor, e aí Jesus Cristo vem, e aí, meu amigo, e agora não tem brincadeira não. Jesus Cristo não faz ninguém, não vai ter ninguém prisioneiro. Jesus Cristo não vai fazer prisioneiro. Não tem prisioneiro de guerra. Jesus Cristo vem e arrebenta o exército do inimigo. Jesus Cristo pega o anticristo e o falso profeta e lança no lago de fogo e enxofre. Tá certo? Então, e aí, depois nós vamos entrar nessa outra parte, mas esse povo de Israel, que é o remanescente, que é resgatado, este povo entra no reino, mas tem um grupo de Israel que não entra no reino, por isso que Paulo está falando do remanescente, lá em Romanos capítulo 11. E Jesus fala aqui no capítulo 12, no capítulo 8 de Mateus, versículo 12. Mas os filhos do reino, ou aqueles que acham que são filhos do reino, só porque tem a linhagem sanguínea de Abraão, né? Que estão achando que pela linhagem sanguínea basta somente isso. Esses, porém, serão lançados fora nas trevas. Isso aqui está falando sobre
Israel, sobre o povo de Israel, sobre aqueles que não seguem nada de Deus, mas estufa o peito e fala: ó, eu sou judeu. Eu sou descendente de Abraão. E Jesus Cristo está falando, esses aí vão ser pegos e vão ser lançados fora. É sobre este grupo que Jesus está falando, tá? Então, o remanescente de Israel entra no reino. Então, nós já vimos sobre os que são da primeira ressurreição. Agora, aqui nesse texto, fala sobre o remanescente de Israel. E tem um outro grupo também que entra no reino. E esse outro grupo está lá no versículo 11. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Do Oriente e do Ocidente. Jesus está falando, vai vir gente de tudo quanto é lugar. De tudo quanto é nação. Ai, pastor, como é que é isso? Depois da grande tribulação, vai ter um povo que não se levantou contra Israel. Este povo que não se levantou contra Israel, que até ajudou, e aí tem textos bíblicos, tem profecias acerca disso, que até ajudou a nação de Israel, o povo de Israel. Esse povo também vai ser preservado. Esse povo vai ser salvo também. Tá certo? Então, além dos que fazem parte da primeira ressurreição, agora a gente está vendo todo o restante que vai entrar no milênio, que vai entrar no reino de 1000 anos, que são as pessoas do Oriente e do Ocidente, de todas as nações, que não se levantaram contra Israel, e o remanescente de Israel. Esses também vão entrar no reinado milenar. E aí Jesus Cristo fala ainda que neste momento vai ter uma celebração, que é a celebração da vitória. Festa da vitória. Amém? Os irmãos estão desanimados. Os irmãos estão dizendo, mas ninguém gosta de festa, não. Rapaz, eu pensava que os amados gostavam de festa. Não. Eu tenho certeza que gostam. Porque essa é uma igreja festeira, essa é uma igreja que faz festa, está sempre em festa. E quando não tem festa aqui, tem festa nas congregações, estão lá também. Está todo mundo junto, sim ou não? Então gostamos de festa, né, meus amados? Vai ter uma grande festa. Vai ter a festa da vitória. A festa de celebração da vitória. E nessa festa, quem vai estar lá também? Quem vai estar lá, meus amados? O texto, versículo 11. Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, vão estar na festa. Olha que bênção. Que festa maravilhosa. Vai estar todos os santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, todo mundo que serviu a Deus, vai estar todo mundo junto. Imagina uma festa desse jeito. Imagina o tamanho dessa festa. Vai ser uma festa maravilhosa. E Jesus Cristo está convidando o tempo todo para essa festa. Vem, gente, vem fazer parte dessa festa. Vem. E tem gente que está negando, negligenciando essa festa. Está rejeitando essa festa. O Senhor está convidando, o Senhor está mandando convidar. O Senhor manda o convite para todo mundo e tem gente falando, não, eu estou resolvendo umas coisas, igual a irmã falou, não, eu não quero nem saber dessa história, porque senão eu vou ser confrontado, eu vou ter que mudar de vida. Aí tem gente que está rejeitando, está sendo convidado para essa grande festa, para viver no milênio, para viver na eternidade. E aí a gente faz uma comparação, né? O que é um grão de areia na praia inteira?
O que é uma gota de água no oceano. E às vezes tem gente largando o oceano por causa de uma gota de água. Tem gente querendo viver somente o agora, somente o já. Ah, pastor, mas essas coisas tudo é só lá para frente, para viver só lá na frente. Eu quero é agora. Mas eu tenho um alento para você também. Quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, a gente vai passar por tudo isso. Porque o texto também fala, Mateus capítulo 5, versículo 11, começa no versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí os discípulos veem isso e falam: Senhor, a gente vai passar por tudo isso. Será que vale a pena? Eu pergunto a vocês, será que vale a pena passar por tudo isso? Passar por injúria, passar por calúnia, passar por perseguição, passar por todo o mal. Será que vale a pena por causa de Jesus? Porque Jesus está falando que é por causa dele, não é por causa de outra coisa. Porque sofrer por sofrer, tem muito sofrimento aí no mundo, né? Aí Jesus está falando por causa dele. Será que vale a pena sofrer tudo isso por causa de Jesus? Aí a resposta de Jesus para os discípulos é: olha, ainda nessa vida, ainda aqui, vocês vão receber 100 vezes mais. Porque Deus não deve nada para ninguém. Amém? Ainda aqui nesta terra. Mas vocês ainda têm o seu nome escrito no livro da vida. E vocês têm toda uma eternidade de glória e de honra para vocês receberem do Senhor. Aleluia. Então é uma eternidade em relação a uma vida tão curta que nós vivemos aqui. Não é nada. Então não vale a pena abrir mão da eternidade por qualquer coisa que a gente possa viver nessa terra. Amém? Para finalizarmos, vamos para o item 4, página 46, características do reino presente. E aqui entra uma pergunta: será que Jesus será capaz de realizar tudo o que é prometido para o milênio? Todas as coisas que a gente espera, que tem as promessas, e nós vamos começar a falar delas já na próxima aula. Tudo que irá acontecer no milênio, será que Jesus Cristo é capaz de realizar? E aí Mateus traz tudo para as nossas vidas. Mateus demonstra que Jesus Cristo tem poder por causa das demonstrações de poder lá no capítulo 8, versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Mateus demonstra que Jesus Cristo tem poder, inclusive, de tirar chagas, lepra, de curar a lepra de um leproso. Está lá em Mateus capítulo 8, versículo 1 a versículo 4. Que Jesus Cristo é capaz de fazer um aleijado, um coxo andar. Está lá em Mateus capítulo 5, capítulo 8, versículo 5 a 13. Que Jesus Cristo é capaz, inclusive, de tirar febre. Você não precisa de pirona. Tem outros remédios aí para febre, não tem? Ibuprofeno, né? Tem alguns remédios aí para febre, mas Jesus Cristo,
pode curar a febre na hora. Aleluia. E o Senhor ainda faz essas coisas nos dias de hoje, amém? Jesus Cristo faz isso. Está lá em Mateus capítulo 8, versículo 14 a 15. Jesus Cristo é capaz de expulsar demônios. Está lá em Mateus capítulo 8, versículo 16 a 17. Jesus Cristo já fazia isso. Jesus Cristo opera na esfera humana. Pega Mateus capítulo 8, 18 a 22, capítulo 9, versículo 9. Jesus Cristo opera na natureza. Está lá em Mateus capítulo 23 a 27. Jesus é capaz de perdoar pecado, aleluia, aquele que tem poder para perdoar pecado. E aí quando fala para ele, como assim? Perdoados estão os teus pecados. Jesus Cristo fala, para que vocês saibam que eu tenho poder de perdoar pecados. Eu vou dizer esse coxo, então pega o teu leito, levanta e anda. Jesus Cristo tem poder sobre o pecado, sobre as tradições, sobre as trevas. E lá em Mateus, capítulo 28, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia comigo. Versículo 18. Último capítulo. Nós não vamos, eu falei com os irmãos, mas nós não vamos ler todo o Evangelho de Mateus. Aqui é Jesus depois que ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo se apresenta aos discípulos em Mateus capítulo 28, versículo 18. Diz assim, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, agora me é dado todo o poder nos céus e na terra. Será que Jesus Cristo tem poder de realizar todas as coisas que está prometida para o milênio? Eu digo para você com toda certeza, Jesus Cristo não só é capaz, como Ele já tem feito muitas dessas grandes coisas no já, no agora. Amém. Então, para as nossas vidas agora, Jesus Cristo já tem feito grandes coisas. Nós não precisamos aguardar só para o milênio. Sim, a plenitude. Mas no agora, Jesus Cristo já opera sinais e maravilhas. Jesus Cristo tem poder de transformar, de mudar. E Jesus Cristo não só tinha, quando Ele veio na primeira vinda, como Ele tem poder de, e continua fazendo isso nos dias de hoje. Jesus Cristo pode mudar a vida. Jesus Cristo pode transformar. Jesus Cristo pode curar. Jesus Cristo pode levantar o coxo. Jesus Cristo pode fazer grandes mudanças nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Amém? Olha, ou todos entenderam tudo, ou ninguém entendeu nada. Eu vou pegar a primeira parte, que como sou eu espero que todos tenham entendido tudo. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos orar agradecendo, depois nós vamos orar também pelos dizimistas, né, aqueles que vieram trazer os seus dízimos, e pelos ofertantes, os diáconos possam nos ajudar com as ofertas. Então nós vamos orar, primeiro agradecendo a Deus, colocando as nossas vidas, depois nós vamos fazer esse momento na presença do Senhor, oferta, dízimos, né? Algum comentário, alguma coisa? Amém? Todos estão tranquilos, né? Graças a Deus.